Obra poderosa, jovem curado de prolapso mitral, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado quando o irmão João Carlos, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir um desconforto estranho no peito. Ele estava em casa, ajudando sua mãe a preparar o jantar, quando de repente uma dor aguda e pontada atravessou seu lado esquerdo, como se algo dentro dele estivesse se contorcendo. A princípio, pensou que fosse apenas cansaço, pois havia trabalhado muito durante a semana, mas a dor não passava. Pelo contrário, parecia que algo apertava seu coração, e uma sensação de falta de ar começou a surgir. João Carlos era um rapaz saudável, nunca tinha tido problemas sérios de saúde. Sempre participava das reuniões, cantava nos hinos com alegria e servia ao Senhor com dedicação. Por isso, quando a dor persistiu, ele e sua família ficaram preocupados. Sua mãe, Irmã Maria, colocou a mão em sua testa e perguntou: "Filho, você está bem? Seu rosto está pálido." Ele tentou sorrir, mas a dor era tão forte que mal conseguia falar. "Mãe, é como se algo estivesse errado aqui dentro", disse, apontando para o peito. Imediatamente seu pai, irmão Antônio, decidiu levá-lo ao pronto-socorro. Chegando ao hospital, os médicos o atenderam com urgência. Após alguns exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria: prolapso da válvula mitral, uma condição em que uma das válvulas do coração não fecha corretamente, causando vazamento de sangue e sobrecarregando o órgão. O médico explicou que, em alguns casos, a situação poderia se agravar, levando a arritmias, falta de ar constante e até mesmo a necessidade de cirurgia. João Carlos ouviu tudo em silêncio, mas por dentro, seu coração, já tão aflito, parecia querer parar. Como um jovem cheio de planos que amava servir a Deus, como poderia enfrentar aquilo? Ao chegar em casa, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Imediatamente, os servos de Deus se uniram em oração. Naquela mesma noite, na reunião de doutrina, o irmão que presidia fez um apelo especial: "Irmãos, temos um jovem entre nós que está passando por uma prova difícil. Vamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor, pois Ele é poderoso para curar." Todos se prostraram, e as vozes se elevaram em súplica. João Carlos, mesmo com o coração pesado, sentia uma paz estranha ao ouvir aquelas orações. Ele mesmo, em lágrimas, pediu a Deus: "Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar." Os dias seguintes foram de muita angústia. João Carlos passou a sentir tonturas frequentes, especialmente quando se esforçava. Uma vez, ao subir as escadas de sua casa, sentiu que ia desmaiar. Sua irmã Ana, segurou-o pelo braço e disse: "Irmão, vamos sentar. Não force demais." Ele obedecia, mas a frustração era grande. Como poderia continuar trabalhando? Como poderia cantar os hinos com o mesmo vigor? Em uma noite de insônia, ele abriu sua Bíblia e leu as palavras que tanto amava: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Aquela promessa o confortou, mas a dúvida ainda persistia: será que Deus ouviria seu clamor? Uma semana depois, durante a reunião de jovens, o irmão que dirigia a palavra falou sobre a fé que move montanhas. Ele citou exemplos de irmãos que no passado haviam sido curados de enfermidades após muita oração. João Carlos ouvia atentamente e algo dentro dele parecia acender. Por que não confiar plenamente? Ele decidiu que dali em diante não mais se deixaria abater pelo medo. Chegando em casa, reuniu sua família e disse: "Vamos orar juntos com fé. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele pode me curar." E assim, todas as noites, a família se ajoelhava ao pé da cama de João Carlos. Sua mãe orava com lágrimas: "Pai Celestial, olha para o meu filho. Tu conheces seu coração, sabes como ele te ama. Se for do teu agrado, estende tua mão e restaura sua saúde." Seu pai, com voz firme, declarava: "Senhor, nós cremos que tu és o Deus que opera maravilhas. Curai-o em nome de Jesus." João Carlos, por sua vez, repetia: "Senhor, eu confio em ti. Faz em mim a tua vontade." Os médicos haviam marcado um novo exame para avaliar a evolução da doença. João Carlos foi com a família, mas desta vez, diferente das outras, sentia uma tranquilidade inexplicável. Enquanto aguardava na sala de espera, sua irmã Ana lhe disse: "Irmão, eu tive um sonho ontem. Sonhei que você estava cantando no coral, forte e cheio de vida, como antes." Ele sorriu, mas não comentou. No fundo, porém, aquelas palavras o encheram de esperança. Quando o médico chamou seu nome, João Carlos entrou na sala com calma. O exame foi realizado, e o silêncio enquanto o especialista analisava as imagens parecia eternizar-se. Finalmente o médico levantou os olhos, surpreso. "João Carlos, não estou entendendo", disse, olhando novamente para o ecocardiograma. "A válvula está funcionando normalmente.
Não há mais sinais de prolapso significativo. É como se tudo estivesse curado. João Carlos sentiu as pernas tremarem. Tem certeza, doutor? O médico confirmou, sim. Não há mais vazamento. Seu coração está saudável. A notícia se espalhou como fogo. Naquela mesma noite na reunião, quando João Carlos se levantou para dar o testemunho, muitos irmãos choraram. Ele contou cada detalhe, as dores, as noites de oração, o medo que quase o dominou, mas, acima de tudo, a fé que o sustentou. Irmãos, Deus ouviu nossas súplicas. Ele é fiel. Não foi medicina, não foi remédio, foi a mão poderosa do Senhor que me tocou. Sua voz embargava, mas a alegria era visível em seu rosto. Sua mãe, ao final, levantou-se e disse, glória a Deus. Quando pensamos que tudo estava perdido, ele mostrou seu poder. Não há palavras para agradecer. O coral entoou então um hino grande ao Senhor e as vozes se elevaram em gratidão. João Carlos, agora livre da enfermidade, cantava com mais fervor do que nunca, sabendo que cada nota era um louvor ao Deus que o havia livrado. Nos dias que se seguiram, muitos irmãos da congregação foram até ele para lhe dar os parabéns e ouvir mais detalhes. Alguns que passavam por provas semelhantes se animaram. Se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também. João Carlos sempre respondia, clame a ele com fé. Não desanime. Deus tem seu tempo e seu tempo é perfeito. Hoje João Carlos continua servindo ao Senhor com ainda mais dedicação. Ele sabe que sua cura não foi por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Todas as manhãs, ao acordar, ele agradece, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, por um coração saudável, por tua bondade que nunca falha. Sua família também aprendeu uma lição valiosa. Nas provas, a oração e a confiança em Deus são as âncoras que nos sustentam. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos os que passam por lutas. Deus não mudou. Ele ainda opera maravilhas entre seu povo. Basta crer, perseverar e confiar que no seu tempo ele responderá. Como está escrito, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E assim foi com João Carlos, uma obra poderosa, um milagre que jamais será esquecido na congregação cristã no Brasil. Glória a Deus pelas coisas que tem feito. Amém. Obra poderosa, jovem curado de prolapso mitral, um testemunho que abalou a congregação cristã no Brasil. O dia da confissão pública, um cordeiro entre os leões. O domingo em que João Carlos subiu ao púlpito para dar seu testemunho foi um daqueles dias que ficam gravados na memória de uma congregação. O salão da congregação cristã no Brasil em São Paulo estava lotado. As cadeiras de madeira, envernizadas pelo tempo e pelo uso, rangiam levemente enquanto os irmãos se acomodavam. O cheiro de café recém-passado ainda pairava no ar, misturado ao perfume suave das flores que enfeitavam o altar. As irmãs, com seus vestidos modestos e cabelos presos em coques, seguiam em silêncio para seus lugares, enquanto os irmãos, de ternos sóbrios e bíblias na mão, trocavam cumprimentos discretos. João Carlos, agora com 23 anos, sentia o coração bater forte, mas não por medo. Era uma mistura de gratidão e uma espécie de temor sagrado. Ele olhava para trás, onde sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, enxugando as lágrimas com um lenço de renda que guardava na bolsa desde os tempos de moça. Ao seu lado, seu pai, seu Antônio, mantinha as mãos firmemente entrelaçadas, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Ele não chorava, mas seus olhos brilhavam com uma emoção contida, como se a qualquer momento as lágrimas pudessem transbordar. O irmão mais velho de João Carlos, Pedro, deu-lhe um leve toque no ombro. Vai, irmão. O Senhor está contigo. Não é você quem vai falar, é Ele através de você. João Carlos assentiu, engolindo em seco. Subiu os 3 degraus do púlpito, sentindo o peso de cada passo. O pastor, um homem de barba grisalha e voz serena, estendeu-lhe a mão em um gesto de encorajamento. Irmão João Carlos, o povo de Deus está aqui para ouvir o que o Senhor fez em sua vida. Fale com liberdade. João Carlos abriu a boca e as primeiras palavras saíram trêmulas, mas à medida que falava, uma força sobrenatural parecia tomá-lo. Ele não estava mais nervoso, estava cheio. Irmãos, eu vim aqui hoje não para contar uma história, mas para glorificar a Deus por uma obra que só Ele poderia fazer. Há 2 anos, os médicos me disseram que meu coração estava falhando, que eu tinha um prolapso mitral grave, que minha válvula não fechava direito, e que se não fosse operado, eu poderia ter um derrame ou até morrer repentinamente. Mas hoje estou aqui curado. Sem cicatrizes, sem remédios, sem nenhuma sequela. Porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Um murmúrio percorreu a congregação. Algumas irmãs levaram as mãos ao rosto, outras fecharam os olhos, como se estivessem revivendo cada oração feita por aquele jovem.
Homens mais velhos que já haviam visto muitos milagres em suas vidas balançavam a cabeça em aprovação, como se dissessem, sim, assim é o nosso Deus. João Carlos continuou, agora com mais firmeza. Eu me lembro do dia em que o médico me olhou nos olhos e disse: João, você precisa operar urgente. Sua válvula está muito danificada. Eu saí do consultório e chorei. Não por medo da morte, mas por pensar que talvez não pudesse mais servir a Deus como sempre sonhei. Mas o Senhor me falou no coração: confia em mim. E foi o que fiz. Ele fez uma pausa, olhando para o teto da igreja, como se visse além dele. Irmãos, eu não merecia essa cura. Não foi por minhas obras, não foi por minha fé, porque muitas vezes ela fraquejou. Foi pela misericórdia de Deus. Porque Ele é bom, e sua bondade dura para sempre. Quando terminou, um silêncio solene tomou conta do lugar. Então, como um só homem, a congregação se levantou. Não por ordem do pastor, não por protocolos, mas movidos por um mesmo espírito. E começaram a cantar, sem acompanhamento de instrumentos, apenas vozes unidas em um hino de gratidão. Glória, glória, aleluia! Glória, glória ao Senhor! Ele fez grandes coisas. Louvai o seu amor. As lágrimas agora corriam livremente. Homens que raramente demonstravam emoção abriam as mãos em adoração. Mães apertavam seus filhos contra o peito, como se agradecessem a Deus por cada vida ali presente. E João Carlos, de joelhos no púlpito, chorava não mais de dor, mas de uma alegria que só quem experimenta um milagre pode entender. O impacto na família, uma fé renovada. Nos dias que se seguiram, a casa do Silva tornou-se um ponto de encontro para irmãos que queriam ouvir mais detalhes da história. Dona Maria, que antes passava as tardes em silêncio, agora recebia as visitas com um sorriso no rosto e uma Bíblia aberta sobre a mesa da sala. Você não imagina, irmã Clara, como foi difícil, ela confessava a uma amiga de longa data, enquanto servia café com pão caseiro. Eu orava, mas às vezes a dúvida vinha: será que Deus vai mesmo curar meu filho? Mas o Senhor é fiel. Ele não nos desampara. Seu Antônio, que sempre foi um homem de poucas palavras, agora compartilhava com os irmãos mais novos como havia sido sua própria jornada de fé. Eu já vi muitos milagres na congregação, ele dizia com a voz rouca de emoção. Mas quando é seu filho, é diferente. Você sente o peso da responsabilidade. Mas aprendi que Deus não nos dá provas para nos destruir, mas para nos aproximar dele. Pedro, o irmão mais velho, que sempre foi um exemplo de dedicação na igreja, confessou em uma reunião de jovens: eu achava que minha fé era forte. Mas quando vi meu irmão fraco, quase desistindo, entendi que fé não é só crer, é persistir, é continuar orando mesmo quando parece que Deus não ouve. Até a pequena Sofia, a caçula da família de apenas 10 anos, foi impactada. Uma noite, enquanto a família fazia a oração antes de dormir, ela surpreendeu a todos. Papai, quando eu crescer, quero ser missionária. Porque se Deus curou o João, Ele pode curar qualquer pessoa. Dona Maria a abraçou forte, beijando sua testa. Que assim seja, minha filha. Que assim seja. A vida na congregação, o cotidiano da fé. Os domingos na congregação cristã no Brasil sempre foram dias especiais, mas depois do testemunho de João Carlos, havia um fervor diferente. Os cultos, que já eram solenes, ganharam uma intensidade maior. As orações não eram mais apenas palavras, eram clamores. Os hinos não eram apenas cantados, eram declarados com convicção. Nas reuniões de oração às quartas-feiras, os irmãos agora se reuniam em círculos, intercedendo uns pelos outros com uma urgência renovada. João Carlos, que antes sentava-se quieto nos fundos, agora era um dos que mais levantava a voz em súplica. Senhor, assim como tu curaste a mim, cura o irmão Paulo, que está com esse problema no rim. Dá força à irmã Ana, que está desanimada. Abençoa as famílias, Senhor. Não deixe que o inimigo roube nossa alegria. As irmãs mais velhas, como Dona Rosa, de 82 anos, que já havia enterrado 2 filhos e um marido, agora olhavam para João Carlos com olhos brilhantes. Filho, você é uma prova de que Deus não esquece dos seus. Eu já vi muitos milagres, mas o seu me fez lembrar que não importa a idade, Deus ainda opera. Os jovens, que às vezes se distraíam com as preocupações do mundo, começaram a se aproximar mais de João Carlos, querendo ouvir sua história, querendo aprender a ter aquela mesma fé. João, como você conseguiu confiar tanto? Perguntou um rapaz de 19 anos, em uma tarde de estudo bíblico. João Carlos sorriu, lembrando-se das noites em que chorou sozinho no quarto. Não foi fácil, irmão, mas eu me apeguei à palavra. Quando a dúvida vinha, eu lia Salmos 34, busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, livrou-me de todos os meus temores. E assim eu ia, um dia de cada vez. Os desafios após a cura, a provação da fama espiritual.
Mas nem tudo foram rosas. Com a notícia do milagre se espalhando, João Carlos passou a ser observado. Alguns irmãos de outras congregações começaram a visitá-lo, não só para se alegrarem com ele, mas também para testá-lo. João, agora que você foi curado, vai continuar firme? Ou vai se deixar levar pelo mundo? Perguntava um irmão mais velho, com um tom de advertência. Eu não fui curado para me afastar de Deus, irmão. Foi justamente para servir melhor, respondia João Carlos com humildade. Havia também aqueles que, movidos pela inveja, murmuravam: por que ele não meu filho, que também está doente? Será que ele realmente foi curado, ou os médicos erraram? Mas João Carlos aprendeu com o pastor a não responder às murmurações. Deus sabe todas as coisas. Se ele me curou, foi para a sua glória. Se outros ainda estão esperando, que confiem nele como eu confiei. Uma tarde, um irmão de outra cidade, que havia ouvido falar do milagre, chegou com uma proposta tentadora. João, você deveria viajar, dar testemunhos em outras congregações. Poderia até gravar um CD com seu relato. João Carlos ficou em silêncio por um momento e então respondeu: irmão, agradeço a intenção, mas minha cura não é um espetáculo. É um testemunho para a glória de Deus, não para minha promoção. Se o Senhor quiser que eu fale em outros lugares, Ele abrirá as portas. Mas não vou correr atrás de fama. O homem saiu frustrado, mas João Carlos sentiu uma paz no coração. Ele havia passado por uma prova e venceu. O reencontro com o médico, a confirmação do milagre. 6 meses após a cura, João Carlos decidiu voltar ao mesmo cardiologista que havia lhe dado o diagnóstico sombrio. Não por dúvida, mas para que o médico visse com seus próprios olhos a obra de Deus. O consultório cheirava a álcool e papel novo. O médico, um homem cético, levantou os olhos dos exames e olhou para João Carlos com espanto. João, seus exames estão normais. Totalmente normais. Como se você nunca tivesse tido nenhum problema cardíaco. Doutor, eu vim aqui para dizer que foi Deus quem me curou. João Carlos respondeu sem hesitar. O médico tirou os óculos, esfregando os olhos como se duvidasse do que via. Medicamente, isso não tem explicação. Você deveria estar pior, não melhor. Mas ele olhou para João Carlos com uma expressão que misturava incredulidade e respeito. Se foi sua fé que fez isso, então continue crendo. Ao sair do consultório, João Carlos não sentiu triunfalismo. Sentiu gratidão. E uma responsabilidade ainda maior, viver de maneira que sua vida fosse um testemunho vivo do poder de Deus. O batismo, um novo começo. No domingo seguinte, João Carlos foi batizado. Não porque não fosse antes, mas porque sentiu que após aquela prova, precisava renovar seu compromisso com Deus. O tanque batismal, cheio de água cristalina, refletia a luz do sol que entrava pelas janelas altas da igreja. João Carlos, vestido com a túnica branca dos candidatos, tremia não de frio, mas de emoção. O pastor, ao mergulhá-lo nas águas, declarou: João Carlos, você foi sepultado com Cristo no batismo e ressuscitou para uma nova vida. Que esta seja uma vida de santidade, de serviço e de testemunho. Quando emergiu, a congregação irrompeu em cânticos. Suas roupas estavam encharcadas, mas seu coração estava leve. Ele olhou para o céu por um instante, como se dissesse: aqui estou, Senhor, para o que tu quiseres. O legado, uma geração que creu. Anos se passaram. João Carlos, agora casado com uma irmã da congregação e pai de 2 filhos, continua servindo a Deus com a mesma paixão. Ele não é mais aquele jovem que foi curado, agora é um servo, um intercessor. Um homem que entende que cada dia é uma nova oportunidade para glorificar a Deus. Sua mãe, Dona Maria, agora idosa, conta sua história para os netos, ensinando-lhes que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Seu Antônio, antes um homem reservado, agora lidera um grupo de oração para pais que têm filhos doentes. Se Deus ouviu por João, Ele pode ouvir por vocês também, ele diz com lágrimas nos olhos. E nas reuniões de jovens, quando a fé de algum irmão está fraca, João Carlos sempre repete: não desista. Deus tem o tempo dele. E quando ele age, é para sempre. Epílogo, uma obra que nunca acaba. A história de João Carlos não é apenas sobre uma cura física. É sobre fé que vence o mundo. É sobre uma família que aprendeu a confiar quando tudo parecia perdido. É sobre uma congregação que foi despertada para crer em milagres novamente. E assim, toda vez que o hino Glória a Deus é entoado na congregação cristã no Brasil, alguém se lembra de João Carlos. Alguém se lembra que Deus ainda opera. Alguém é encorajado a continuar clamando. Porque no fim das contas a maior obra poderosa não foi a cura de um coração doente, foi a transformação de vidas que ao verem o milagre, creram. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. E assim foi. E assim sempre será.
Glória a Deus pelas coisas que tem feito. Amém.